gente tem que ter muita confiança na gente mesmo, que se a gente não tiver, nada. Nós somos a verdade, porque ele vê muita verdade na gente, né? E tudo isso vem, né, da criação da senhora, da criação de pai. Então o dinheiro da senhora, de pai, né, da rescisão da senhora de pai, virou a nossa empresa. Bom. Não, porque quando a gente fala sobre empreender, não necessariamente é a pessoa abrir uma empresa, ter um negócio, né? A gente empreende na própria vida. Não, tem que saber dizer o sim ou dizer não, né? Faz parte. Uma das coisas, assim, que é uma qualidade que ela tem, que eu ainda não consegui ter, é, tipo assim, ela falar o que precisa ser falado e fazer o que precisa ser feito. 10 mil aqui de reserva, mas eu vou arriscar R$1.000 aqui pra começar. Arrisca, cara. Se você perder, você tem chance de recuperar isso depois, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas ficam com muito medo, acham que é vida ou morte e não é. E não é. O impacto de algo que não dá certo é uma porta que fecha e pode ser outras portas que se abrem. Bem-vindo ao Pode Simplificar, o podcast que é a primeira opção para o Simples Nacional do Brasil. E hoje nós temos um episódio muito especial. Nós estamos aqui para voltar um pouquinho no tempo, lá nas raízes de onde surgiu aí o sistema de gestão mais amado do Brasil, uma gestão mais simples. E para isso nós trouxemos aqui Dona Maria das Graças, né? Mais conhecido nossa mãe, né? Ela que é a mãe aí dos fundadores da Cismais, Maico e Márcio, para contar um pouquinho das suas origens, de como foi, né, a criação nossa, a experiência dela, a inspiração que nós temos por ela é muito grande. Afinal de contas, ela era uma grande empreendedora, morando na zona rural de Licínio de Almeida. Antes de existir sistema de gestão, planilha, dashboard, inteligência artificial na nossa vida, existia uma mulher de fibra, uma mulher simples e uma empreendedora de muita visão, que com muita alegria ela sempre atendia os clientes dela na feira. Ela vendia verdura na feira. Então, com vocês aí apresento, né, mãe, né, Maria das Graças, mais conhecido como Kita, né, tia Kita. Então, mãe, seja bem-vinda, né, para nós é uma grande felicidade você estar aqui para contar um pouquinho da sua história, né, das dificuldades, das vitórias, né, e tudo isso, né, de exemplo que levou a gente a construir a nossa empresa hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer muito grande por esse convite que vocês fizeram para mim. Tenho muito orgulho de meus filhos e para mim a felicidade é toda minha de estar aqui com vocês, também gravando. Espero responder as perguntas, a expectativa de vocês e do público. Muito obrigado, né? E também não podia faltar, né, meu sócio, meu irmão, Maico, que vai estar aqui contar umas histórias aí da nossa infância aí, né? Quem sabe aí. Então fique com a gente que você vai entender por que nós somos o Gestão Mais Simples. Porque nós somos a primeira opção para o Simples Nacional do Brasil. Então vamos lá. Mãe, começando, conta um pouquinho aí, né? Da sua história, de como a senhora veio, como que a senhora... Toda a sua história, né? De quando a senhora começou a vender verdura na feira, que eu acho que é um grande momento aí, né, na história da senhora. Eu lembro que a senhora era muito feliz, né? Apesar de ser um trabalho bem difícil, né? Que é plantar verdura, levar na feira e vender, mas a senhora gostava muito. Então, a gente morava em divisa de Minas com Bahia, né? Chamado Rio Verde. E a gente mudou para cá, eu mudei para cá, a gente tinha 12 anos. Eu tinha 12 anos. Foi um ano muito seco. Eu não lembro que ano, mas eu tinha 12 anos, já tem um bom tempo, né? E aí, meu pai arrumou um serviço na mineração Urandi, veio trabalhar em Licínio. Com 6 meses, a gente mudou para cá. Aí as coisas foi melhorando aos poucos, né? E aí, me casei com 16 anos. Seu pai era empregado na rodoviária, na rede ferroviária. Uhum. E a gente nunca passou dificuldade, graças a Deus. Ele comprava tudo, caixa, saco, Danone litro. Naquele tempo a gente não vinha na cidade direto, era um pouco difícil, né? Tinha que pegar o trem. E aí era meio dificultoso, mas graças a Deus a gente era feliz. Uhum. Aí depois a gente teve um projeto chamado Rede Gavião, junto com a Prefeitura e o Banco do Brasil, onde
foi escolhido as pessoas na comunidade para dar um kit e eu ganhei um deles. E aí eu já plantava a horta, que já assim as meninas vendiam para mim e minhas irmãs, ou eu vendia um pouco assim no mercado, mas não trabalhava na feira. Aí através disso a gente ganhou muita coisa, inclusive a barraca, né? Bastante coisa para poder a gente começar a trabalhar. E aí eu senti a vontade de ir para a feira. E aí comecei a ir. Foi muito bom, era muito satisfatório. E, igual você está falando, era trabalhoso, a gente levantava de madrugada, né? Eu lembro, né? Deitava 11 horas da noite, levantava 1 da manhã. Mas quando chegava na feira, a gente esquecia aquele tudo, aquele cansaço e tudo, era muito gostoso. Aí daí a gente foi trabalhando, eu também só fui 6 anos para a feira, né? Mas no final a gente ficava cansado. E aí eu falava, meu Deus, se eu aposentar, eu não vou pegar mais feira, é muito trabalhoso. Nisso eu aposentei, seu pai também. Aí a gente parou de ir para a feira. Mas não parei de plantar, fiquei plantando minhas verduras para o consumo. Também entregava nos mercados e a domicílio. Mas e aí veio aquela questão. Seu pai veio a falecer e eu... Aí também, também resolveu, né, descansar, né? Não, sossegado, né? Aproveitar. Tá precisando, na verdade tá precisando, né? Ainda tá na correria. Resolvi descansar e também curtir mais os netos, a família, né? Que você chegava lá em casa, era aquela agonia, eu indo pro horto. Ainda é, né? Precisando melhorar isso aí. É verdade. Mas foi muito bom. Bom, mãe. Só vou voltar um pouquinho aqui. A senhora falou de um momento, né, que no Brasil ali era uma cultura, né, que na época, quando a gente fazia compras, né, a gente fazia a compra mensal, né? E eu lembro que tinha meu pai que trabalhava na rede, tinha uns colegas dele que moravam lá, fretavam um carro, não sei se o Michael lembra, ia todo mundo junto, fazia uma feira, enchia o carro. Eu lembro que chegava um carro lá, uma C10, né? Uma picape cheia lá da feira lá. E por que a gente fazia isso, né? E hoje não é muito comum mais? Porque naquela época, os alimentos, ela começava com um preço. No outro dia já estava mais caro. Então, quando o pessoal recebia o salário, se eles deixassem para ir comprando no mês, o dinheiro deles não dava para comprar a feira no final do mês. A época da hiperinflação, né? A hiperinflação. Então, assim, era um desafio gigante, né? Então, as pessoas compravam de saco, de só embalagem grande, né? De atacado, vamos dizer assim, para poder... Senão o dinheiro não dava, né? Não dava. Era uma experiência bem louca. E eu lembro muito bem desses desafios. Bacana. E aí, pessoal, vocês estão assistindo, uma coisa que eu queria reforçar, um dos motivos da gente ter trazido mãe aqui tem bastante história para contar, que vocês vão ver que ela é a pessoa que tem uma veia empreendedora. Porque quando a gente fala sobre empreender, não necessariamente é a pessoa abrir uma empresa, ter um negócio, né? A gente empreende na própria vida. Aí eu vejo muito de exemplo nisso na nossa mãe. A gente vai contar algumas coisinhas, vocês vão entender por quê. E uma das coisas, assim, que é uma qualidade que ela tem, que eu ainda não consegui ter, tipo assim, ela falar o que precisa ser falado e fazer o que precisa ser feito, né? Eu já vi muitas vezes ela dizendo não para as pessoas, ou pedindo, solicitando alguma coisa para alguém, sem medo de tomar um não de volta. Então, assim, são características que, se a gente comparar com empreendedores de sucesso, que tem muito disso, sabe? E eu agradeço, que eu acho que eu herdei muita coisa dos dois. Eu acho que a paciência, né? A Glenda falou que eu sou muito paciente. Eu herdei de meu pai, minha mãe não é uma pessoa muito paciente. Então eu tenho essa virtude da paciência em equilíbrio com algumas qualidades dela. Mas tem algumas que eu ainda não consegui absorver, que eu admiro demais. A gente vai até bater um pouquinho de papo sobre isso. E aí, mãe, uma das perguntas que eu tenho para fazer assim... voltando lá num tempo, a primeira coisa, né, se a senhora puder compartilhar também. Na verdade, eu talvez até sabia, mas não estava lembrando, que a senhora casou com 16 anos, né, muito nova, não sei se naquela época, hoje o pessoal, tipo assim, nessa idade tá pensando em estudar, fazer uma faculdade, né, galera mais nova, naquela época, não sei, acho que não tinha muito disso. Eu queria saber o seguinte, por que a senhora casou
nova daquele jeito. Se foi realmente paixão ou se era alguma coisa da cultura da época. E qual era o plano da senhora antes de casar e depois de casar, o que mudou? Pra gente entender um pouquinho. Eu casei nova, mas foi cultura. Naquele tempo, a gente ouvia mais os pais, né? Você começou a namorar uma pessoa, Já ia casar. tinha que casar. Mas a gente gostava também, né? Que se não tivesse paixão também não tinha casado. Não era obrigado, igual nos tempos de mais antigamente, não. Não era obrigado, não. Uhum. Mas, assim, eu tinha um sonho, assim, de estudar e de trabalhar, mas era impossível, né? Porque não tinha ônibus na época, ainda tinha uma pessoa lá que foi falar com a mãe para mim ir trabalhar, estudar. Aí ela falou assim, mas ela não vai dar conta de trabalhar e estudar. Aí acabou ficando por isso mesmo. Mas eu tinha vontade de estudar e trabalhar. Eu tinha vontade. E aí, o que mudou depois que casou foi porque aí, assim, a gente vai tendo filhos, né? E que é uma parte da gente, e aí pronto, vem a felicidade. Começa a dedicar aos filhos e aquilo ali já gera uma felicidade e meio que tira um pouco a necessidade de outras coisas, né? Outras conquistas. Assim, como a gente casou, é o quê? Dona de casa e filhos, né? Assim, na época. E era cuidar dos filhos. Aí depois foi que veio, assim, aí, igual a gente já falou, né? Sobre a barraca, e fazer temperos, as conservas. E porque também é, assim, um divertimento. Você tá fazendo aquilo, você tá focado naquilo, né? É muito bom, é muito gratificante. Entendi. Bacana. E o estudo, a senhora falou que tinha vontade de estudar. Tinha alguma profissão em específico? Acho que talvez a gente vai fazer perguntas aqui que a gente nunca fez, né? Era professora. Professora? Professora. Hoje eu já não quero. Se fosse o caso de eu estudar hoje, eu já não quero. Não. Por quê? Mas não quero. Sofre muito, professora? Sofre muito. Eu vejo. Eu realmente admiro a profissão de professor. Quem ensina é uma missão de vida mesmo. Mas a senhora estudou até que série? Eu só fiz 4º ano. Só até a 4ª série, né? Só a 4ª série. Mas eu não fico muito atrás de talvez de uma pessoa estudada, não. Porque, assim, como a gente participa de muitas reuniões, de palestras, né? De cursos. Então, é um aprendizado. Aí, pessoal, primeiro indicador aqui, ó. Participa de palestras, de cursos. Até hoje, né? A senhora faz esse tipo de coisa. Sim. Então não se contenta. É difícil você ver uma pessoa que hoje vive na zona rural que é ativa nessa questão de busca de conhecimento. Ela parou o estudo na 4ª série, mas ela sabe ler, sabe escrever, né? Uma coisa que eu ia falar que meio que entra um pouquinho como professora, porque a senhora dava bronca de muita gente lá, é que a senhora foi presidente da Associação Comunitária lá do Salto da Onça, ou Saco da Onça, né, para os mais chegados. É a comunidade lá, a zona rural que a gente vivia, e ela chegou a ser presidente da associação. Tinha não sei quantas pessoas, 20, 30? 30 pessoas. 30 pessoas e às vezes fazia reunião uma vez no mês e tinha que ir lá falar algumas coisas, escolher o que a galera queria fazer em grupo. Então, querendo ou não, a senhora meio que atuou ali como professora, né? E como empresária, porque gerir uma associação, a gente está tendo essa experiência agora, né? Mas um pouquinho, né? Na frente da CDL. Eu acho que é muito mais difícil que você gerir uma empresa. Porque uma empresa, você contrata as pessoas e paga um salário para elas. Então, assim, geralmente elas obedecem mais. A associação, não. Você tem que convencer as pessoas a fazerem muitas coisas de boa vontade. E coordenadora da comunidade também, eu fui por 13 anos. Coordenadora da comunidade, à frente de muitas coisas da igreja lá na roça, né? Hoje a avó, né? A nossa avó, que é a mãe dela, é ministra, né? É ministra da igreja, mas a senhora tinha muito papel na igreja também, né? Sim, fui ministra também. Já foi ministra também. Então, assim, são coisas, pessoal, que a gente olha assim e fala, caramba, como é que a pessoa dava conta e por que ela fazia isso, né? Tem uma questão de perguntar, não sei se o Márcio tem alguma coisa aí, senão eu queria já perguntar, por que virar presidente da associação, por que ser ministra da igreja? Porque, assim, vamos lá, a senhora é uma pessoa muito religiosa, né? Até puxa minha orelha de vez em quando sobre isso, para mim ser mais religioso também. Mas a senhora poderia ser religiosa sendo uma pessoa fiel da igreja, sem necessariamente assumir um cargo importante ali. A mesma coisa a associação. Por que essa escolha, né? O que teve de propósito, de motivador para a senhora assumir essas responsabilidades? A igreja foi porque, assim, as pessoas não querem tomar assim, aquele cargo, né? Porque, assim, as coisas é voluntária. A igreja, a associação é voluntária. Então, ninguém quer pegar um cargo de responsabilidade,
né? Assim, então, aí não tinha, assim, outras pessoas e eu não vi dificuldade nenhuma. Eu falei, não, eu vou ficar. E aí, toda vez que a gente ia mudar de diretoria, não aparecia. Eu ia ficando de novo. Quantos anos ficou? Na associação, na né? associação foi 12. 12 anos como presidente. Assim, eu e seu pai ficou 2 anos, né? E eu fiquei 12. Nossa, Associação... então, juntando com o pai, foi... Aí teve Márcia também. Então, foi 12 anos lá em casa, certo? Aí, então, assim, a gente sempre falava assim, ou eu fico ou acaba, né? Uhum. E vocês mesmos eram que sempre falavam, mãe, já chega, né? Sim. Muito Estressava muito também. Às vezes eu deixava de vir aqui passear. Não, hoje tem reunião de associação, hoje tem tal coisa de associação, né? Mas, assim, no final é muito gratificante. Você poder estar ajudando as pessoas, né? As pessoas te procurar. Se puder dar um sim, igual você falou, sim. Se puder não, também eu falava não. E isso aí, até aproveitando novamente, é uma das coisas que eu via que a senhora precisava muito enquanto presidente da associação. Era dizer não. Porque uma associação, como ali todo mundo tá ali por vontade, cada um quer dar palpite, né? E muitas vezes o que a pessoa tá falando ali não faz muito sentido. E aí eu percebia que a senhora, quando tinha que falar não, a senhora falava mesmo. Essa questão de a senhora falar não, né? Trazendo um pouquinho aqui para quando a senhora trabalhava na feira, e eu lembro dessa. A senhora, acho que a senhora me contou esse caso. Que quando os clientes chegavam lá pedindo desconto, como é que a senhora falava com os clientes? Eu falava assim, moço, você não sabe o custo que isso tem até chegar aqui. Ficou muito caro. Não, mas foi assim, ó, qualquer coisa, você experimenta plantar um pouquinho para ver. Mandava a pessoa ir plantar. Vai plantar pra ver como é que é fácil. Eu falei assim, até chegar aqui, ó, na mesa, meu filho, já foi muita coisa. Já foi energia, água, dia de serviço. Até sair aqui tá caro. E aí se a pessoa fala assim, não, mas a feira tá acabando, vai sobrar, só falar o quê? Aí às vezes a gente dava desconto. Dava? Às vezes a gente dava. Dependendo da pessoa, a gente até dava, né? A gente dava muita coisa. Às vezes era um cliente fiel ali, né? Sim. Mas eu lembro quando a senhora teve uma vez, ela falou pra mulher, acho que foi até um andu, né? Pra quem não sabe. Andu verde. Andu verde, né? É relíquia, é ouro. É um tipo de feijão que dá muito aqui na região, não sei se tem em outros lugares, e é muito bom, né? E aí a cliente falou assim, mas dona, a feira tá acabando, você vai fazer o quê? Vai deixar voltar? E você falou, foi. Aí eu falei assim, eu levo e congelo, e então como mais meus filhos, não, eu congelo. Ela falou isso, eu levo e como mais meus filhos, né? Então... Eu não ia jogar o trabalho fora, né? Porque andu é trabalhoso. Ainda pra mais, quem sabe que ele é trabalhoso pra debuiar. É verdade, de buiado, já entrega prontinho, né? No saco, só jogar na panela e cozinhar. Até catado, sim. Mas é incrível, sabe? A pessoa que tá assistindo aí, ó, se você conhece um agricultor familiar, né? Você tem a possibilidade de ir na feira fazer compra, valoriza o trabalho deles, porque assim, é muito trabalhoso. E quando minha mãe trabalhava, quando ela tinha feira, hoje não tá mais, né? Tá aproveitando, tá descansando. Quer dizer, aproveitando pouco ainda. Eu acho que devia aproveitar mais. Eu lembro que sexta-feira, né, eu ia pra casa lá, casa da senhora, e tava a senhora, tava meu pai, aí tinha umas tia nossa que ia tudo pra lá pra cortar a couve, pra vender couve cortada no outro dia. E aí a pessoa chega lá e tem coragem de pedir desconto. O negócio já é barato, né? Tipo, R$2, R$3. Aí a pessoa pedia desconto no negócio desse, entendeu? E aí, é complicado. E outra coisa também, pô, a questão da feira, né? São produtos livres de agrotóxicos. Só isso aí já faz o produto valer praticamente todo. Exatamente. Já era pra ser mais caro do que os outros, né? Aí a galera deixa de comprar na feira, vai comprar no mercado, né? E tem muitos mercados que compram dos agricultores, e esses são ótimos, mas tem muito mercado que compra de grandes produções. As grandes produções, elas são arriscadas. Porque muitas vezes você não sabe a origem, tem muito agrotóxico, entendeu? Então você dê preferência ao feirante, e se for um supermercado, dê preferência ao supermercado que costuma pegar do agricultor para isso. Inclusive a senhora era uma pessoa que entregava nos mercados para eles revenderem, né? Também. Sim. E eles também, e quando o pessoal sabia, eles já ia logo. Às vezes o pessoal fala assim, hoje tem tempero de chaquita, né? Cheiro verde, alface, o pessoal já ia. Show. Bacana. Já sabia de onde estava vindo. Essa questão do que eu vejo como uma veia muito forte
positivamente da senhora, a questão de ter firmeza na hora de lidar com as pessoas. E a senhora diz um não, ou diz que não dá, ou pede, né, a pessoa para fazer alguma coisa, de forma muito educada, mas uma posição firme. A senhora desde sempre foi assim, ou teve algum momento que a senhora entendeu que precisava daquilo para as coisas acontecerem? Assim, era mais ou menos, mas eu peguei firme mesmo. Foi assim, quando a gente começou a trabalhar em associação. Quando eu comecei a trabalhar em associação, que é como você disse, né? O pessoal, assim, às vezes tem muito assim, querendo, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, tem que entender, não é assim, não pode, né? Então, a gente tem que dizer um não. E também na criação dos filhos. A gente era muito Ajudou, teimoso, tem né? que saber dizer o sim ou dizer o não, né? Faz parte. Entendi. Então tá aí. Uma mãe tem que ser guerreira mesmo, porque tem que dizer um não sem fazer com que um filho fique com raiva, né? Eu já considero um desafio tanto. Muito aprendizado. Pode continuar aí. Ô, mãe, a senhora, a gente tava falando, né? A senhora pegava feira, né? Todo sábado e tal. Além do dinheiro, eu lembro que a senhora falava que gostava muito. O que mais fazia assim a senhora gostar da época da feira? Aí, quando a conversar com as fregueses, tinha pessoas que encostavam na barraca, nem era para comprar nada, Aí para ia conversar, sim. Às vezes tinha Certo. aquelas, assim, as pessoas já assim, mais de idade, chegava e conversava, encostava para conversar. Aquilo para mim era gratificante também, né? Gostava, né? E assim, aí você chegava no final de semana, você já ficava doido para encontrar aquelas pessoas, aquelas clientes. Fazia muitas amizades Sim, também, né? muitas amizades. E ainda tenho até hoje. Bacana. Sempre algumas mandam mensagem: vem pra cá, vem ficar um final de semana comigo. Poucos dias mesmo eu estive lá em Urandi, com meus colegas lá. Fui na casa de uma, tomei café, passei na casa da outra. É muito gratificante. É bom A gente demais. faz muitas amizades. Que bom, que bom. E aí a senhora sente falta? Das colegas, sim. Agora de ir madrugada. Acordar de madrugada foi pra feira, não, né? Deixa pros outros, Não, né? Sim, não. Isso é legal. Mãe, agora eu vou entrar num assunto aqui. Só vamos falar um pouquinho mais, né? Igual a senhora falou. Graças a Deus, eu comparo, né? Eu lembro muitas coisas da minha infância. E a gente nunca, não teve uma vida de luxo, mas também nunca faltou nada em casa, né? A alimentação, por mais que a gente vive, voltando ali lá nos meus 10, 12 anos, né? Foi uma época que tinha muita inflação no Brasil, né? Mas quando entrou, não sei se você lembra, Fernando Henrique, teve uma mudança, uma estrutura na rede ferroviária que pai perdeu o emprego, né? E nessa época que pai perdeu o emprego, como que foi ali? Como que foi que lidou ali pra frente? Porque ele realmente ele ganhava notícia, né? Assim, como que foi dali pra frente, né? Como que vocês se organizaram? Porque mesmo ele ganhava muito bem, né? Proporcional ao que o pessoal da região tinha uma renda boa. E como que foi isso? Não foi muito difícil, porque assim, como a gente plantava, né? Assim, por exemplo, feijão. No caso, já a gente plantava, né? já tinha as coisas, já, assim, mesmo ele trabalhando, a gente já plantava, né? Aí a gente tinha o milho, né? Assim, para criar frango, a gente cria frango, pouco, a gente tinha o feijão da lavoura, tinha o café. Então não foi difícil. Assim, não foi muito difícil por isso. Ou seja, E a aí parte de alimentos já era garantida, né? De alimentos já Sim, tinha, né? já tinha. Aí ele saiu e continuou na roça, né? Às vezes, pegava, assim, ele gostava muito de trabalhar, assim, às vezes tinha dia que não tinha serviço, assim, não da gente, ele trabalhava para outras pessoas, gostava muito de pegar empreita, que a empreita ia a hora né? Saía a hora que quisesse e ganhava mais também. É uma forma de empreender, sim, né? Sim. E aí também ajudou muito mais dificuldade, graças a Deus, a gente nunca passou. Não foi ruim, não. É assim, também não. Bacana. Uma outra curiosidade também, por exemplo, a senhora falou, a senhora começou a mexer no negócio de feira enquanto ele trabalhava, né? Sim. E trabalhar na rede ferroviária, geralmente a galera que trabalhava tinha uma renda legal. Sim. E a senhora já tinha quem na época, nós de filhos? Eu já tinha três. Tinha uns três já. Tinha os três. Beleza. A minha pergunta é
a renda de pai, eu imagino, não tenho certeza, eu imagino que daria pra gente viver bem. Mas ainda assim, viver bem assim dava pra levar, né? E ainda assim a senhora escolheu ter essa renda extra, que era plantar e vender. Não, plantava não só para consumo, mas para vender também. A questão da feira e gerava uma renda extra. O que motivou a senhora a querer ter essa renda extra? Foi o prazer do trabalho ou a senhora realmente acreditava que aquela renda extra financeira poderia ajudar ali? Conta pra gente um pouco. Porque tem um desafio de ter filhos, acho que a gente tava pequeno na época, né? E conciliar com isso, como que era? O prazer do trabalho, porque vocês me conhecem, né? Sabe que eu não sei ficar parada, isso é desde sempre. Uhum. E também para ajudar, né? Ajudar na renda, sim. Porque ajuda muito se ter as coisas. E também para, no meu caso, para mim não ficar dependendo só do marido, né? Para mim ser independente. É que tem muita esposa que sofre com isso, né? Sim. Desde então eu já queria ser independente. A renda ter familiar é boa, dinheiro, mas a mulher não tem independência. Se eu fosse esperar só pelo dele, era quando ele pudesse me dar, né? E era de mês em mês. E eu dando ali, plantando e colhendo, eu ia ter o meu. Aí se a mulher vai lá e fala assim, me dá... Quanto que é um salão hoje, mais ou menos? Pois é. Uns 50 reais, 100 reais? Esmalte. A mulher fala assim, me dá 100 reais pra ir no salão. O homem doido que o homem paga... Eu pagava antigamente 3 reais pra cortar o cabelo, né? Aí a mulher gasta mais, né, gente? Se os homens querem que as mulheres fiquem bonitas, as mulheres acabam gastando mais. É unha, é cabelo, é maquiagem, tudo, né? É não sei o quê. Roupa, né? A gente pode estar comprando as roupas femininas geralmente são mais caras. Acessórios. Então, homens, façam suas mulheres felizes e sejam felizes juntos. Mas legal, mãe. Então, foi questão de renda mesmo, né? Foi. Assim, de reforçar e independência. Sim. Beleza. Então, para você que está assistindo, se você é uma mãe ou solteiro, uma mãe empreendedora, a gente entende e quanto que é difícil. E, tipo, principalmente quando tem filho pequeno, né? Mas, geralmente, quem tem um sonho, ela encontra um jeito de fazer as coisas darem certo, né? E é como a gente sempre fala nos podcasts, é uma escolha. Por exemplo, se a pessoa consegue viver bem e ela ama estar ali, cuidar dos filhos, nossa, isso é ótimo. Mas às vezes a pessoa, ela tá cuidando dos filhos e ela tem um sonho adormecido de empreender ou de fazer alguma coisa. Dá para tentar conciliar as coisas, ou pelo menos estudar, entender como é que funciona, porque em algum momento os filhos vão crescer, vão se tornar mais independentes. Aí eu acho que dá para a pessoa falar assim, não, agora eu vou encarar novamente. Né? E eu lembro também, né? E aí talvez muita gente vai falar, ai meu Deus do céu, trabalho infantil, né? A senhora levava a gente junto. Sim. Era na horta, tinha uma horta que era de frente em casa, só atravessava pro outro lado da cerca e já tava lá. Eu odiava fazer aquilo. Ai, graças a Deus eu aprendi a mexer com tecnologia. Eu odiava fazer aquilo, mas hoje eu entendo o quanto aquilo foi importante para minha formação como pessoa, né? E muitas vezes, hoje em dia, né, a gente sabe que a juventude hoje envolve muito mais em drogas do que antes. E se um pai ou uma mãe pega o filho ali de 13 anos ou menos e leva pra loja, as pessoas já começam a olhar tortas, né? Falando, meu Deus, tá colocando o filho pra trabalhar. Ou às vezes os próprios pais pensam isso, né? Sendo que a questão do trabalho começar cedo não é porque você tá querendo explorar da pessoa, mas você tá querendo já formar ela pra vida, né? Tá ensinando. Eu percebo também, mãe, até se a senhora puder compartilhar um pouco sobre isso, muitos pais hoje... É claro que toda regra tem exceção, tá, gente? Terceirizam a educação dos filhos para a escola. Acha que a educação dos filhos, tipo, o filho vai para a escola aprender, mas ele vai aprender lá sobre história, geografia, ciência, não sobre como ser uma boa pessoa, né? Como ser uma pessoa honesta. Isso é o tipo de coisa que vem de casa, mas tem pais que não, que querem que a escola ensine isso. E aí hoje, a gente falando, né, sobre o quanto que é difícil ser professor, eu vejo o professor sofrendo muito com isso. A gente vê casos aí de professores apanharem dentro de sala de aula. A gente já viu casos aí de professores serem assassinados. Então, pais, por favor, entendam que os seus filhos podem ser muito bem educados por vocês, não precisa terceirizar isso. E eu associo muito isso a empreendedorismo. Muita gente quer começar a empreender e acha que o cliente já vai vir na porta, ou
acha que o governo é responsável por a pessoa não estar conseguindo se dar bem na empresa, reclama na crise. Não. Você é protagonista, né? Protagonista na criação dos filhos, protagonista na criação dos seus negócios. A senhora influenciava, interferia muito na educação da gente? Como que era a educação, assim, que a senhora mandava a gente pra escola, a senhora sempre cobrou muito isso da gente, uma coisa boa também, né? E fez parte também da formação. E eu percebo que em casa também a senhora dava os pitacos. Como que era isso? Qual era a sua visão sobre isso? Porque assim, a educação começa de casa, né? Assim como o catecismo começa de casa. Porque a criança, quando vai para a escola, ele já está falando, ele tem o quê? Hoje ele vai bem mais cedo, né? Mas naquela época já tinha 5, 6 anos. Então, começa de casa, né? Você tinha que saber dizer um não para ele, e ele tinha que entender. Por exemplo, xingar as pessoas, você tinha que ensinar que não podia. Né? E outra coisa também, muito na prática. Na prática. Se eles veem a gente xingando, eles vão xingar, coisa que vocês não viram fazendo. É verdade. Né? Uhum. Se vê... Rapaz, é mesmo. Parando pra pensar aqui, a senhora quase não fala um palavrão, né? Não. Difícil. Coisa que eu não E pai xingava. também, eu acho que quase não falava. Então, assim, aprende muito. Então, a criança aprende muito com o que vê em casa. Se vê xingando, eles vão aprender a xingar, né? Uhum. Então, se vê, por exemplo, orando, fazendo bem, eles vão fazer isso. Mas a educação começa de casa. A educação dos filhos começa de casa. Então, a gente tem que começar a educar os filhos em casa. Você tem que ensinar que ele não pode bater no professor, que ele não pode bater no coleguinha, né? Que isso não é certo. Uhum. Eu lembro que uma das coisas assim que a senhora fazia, que eu vejo que ensinar isso, por exemplo, se a gente chegar na escola falando que tipo, tinha brigado na escola, né? Era perigoso apanhar de novo. Ela não queria saber se quem tava certo ou quem tava errado. Meu amigo, você caçou confusão ou você participou de uma confusão, alguma coisa você fez. Inocente, 100% você não era. Então, eu lembro de várias vezes, ou eu apanhei, ou eu cheguei perto de apanhar por isso, né? Independente se eu tava errado ou não. Na época, eu, menino, me achava revoltado, mas assim, hoje, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu sou uma pessoa muito bem informada. Tento ser honesto, né? Tento não, sou honesto, né? Mas aí as pessoas que vão dizer melhor sobre isso, né? E ser uma boa pessoa, na medida do possível. E graças a essas surras que eu tomei, né? Que tem umas resenhas aí de vez em quando. É isso. Falando de educação empreendedora, mãe, a senhora falou que tinha vontade de trabalhar, né? Eu não sei se o Márcio tem mais uma. Pode fazer aí. E aí uma coisa que eu quero perguntar também, eu já perguntei várias vezes, eu acho curioso, é que nessa época aí que a gente falou que o pai saiu da firma, ele recebeu um seguro-desemprego, né? Sim. Uma grana. Sim. E acho que isso ajudou também vocês a ficarem, a ter a verdura, começar a aumentar a produção e ali vender aquilo ali também. Mas teve uma outra coisa que a senhora falou que eu achei interessante demais, e até pra galera usar aqui como exemplo, né? A senhora, na época, chamou o pai pra abrir um negócio, não foi? Aí conta um pouco pra gente que negócio era esse, como que foi isso aí. Então, aí eu chamei ele pra gente poder abrir uma padaria. Eu falei, a gente podia pegar esse dinheiro e abrir uma padaria. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, porque assim, uma maneira da gente aplicar o dinheiro, né? E também estudar vocês, que tinha onde ficar, né? Porque naquele tempo não tinha ônibus pra gente ir voltar, ainda não tinha. Aí ele falou, mas tem tanta padaria em Licínio. Eu falei, mas moço, mas também tem tantas lojas, em todos não vende. E aí depois também não tinha uma pessoa assim para falar assim, não, tenta, vai dar certo. Né? E ficou na minha conversa dele. Porque talvez se naquela época tivesse uma pessoa assim que desse uma força, né? Talvez que tivesse o Pode Simplificar na época, né? Se tivesse o Pode Simplificar. Mas aí você não chegou a falar com o Dino, não? Não, naquela época acho que Dino... Tava iniciando. Eu acho que ele tava começando, né? Eu acho que ele estava estudando, eu acho que ele nem estava.
Eu nem Não, lembro. não, ele já tinha já Foi loja. lá, Já- foi lá pra Não 96, lembrei. 97, por aí, Não, né? nem lembrei de pedir ele assim uma força que tava, ele com certeza tinha dado. É. Tanto é que ele Aí deu depois, né? foi, deu Ele ajudou depois. muito. Sim, ajudou muito. Então, aí acabou a gente deixando pra lá. Aí ele foi onde comprou aquele caminhão, né? Aham. Sócio mais Geraldo. E foi. No que depois acabou foi nada. Acabou sim, Vendeu- depois vendeu. só vai saber no que acabou o dinheiro do caminhão, viu? Só vai É saber. verdade. Porra, é Só vai verdade. saber. Sim. Uma bela história. Se você quer saber o que significa isso, fica... Bom, pessoal, se você tá até aqui, se você quer saber o que que deu o dinheiro do caminhão que meu pai e o meu tio também, né? Investiu na época, só que aí não deu certo, aí venderam o caminhão, cada um ficou com o dinheiro. Mas o dinheiro que tocou meu pai deu em um negócio. E aí depois nós vamos falar. Fica Então até o fica com final. a gente até o final que a gente vai falar. Mas antes, né? Então se você tá acompanhando aí, você viu que minha mãe é uma pessoa simples, né? Eu acho que nós herdamos isso, tanto dela e do meu pai também. Meu pai é uma pessoa simples, uma pessoa que não era de caçar confusão e ele era bem tranquilo. E aqui chegou no momento, tivemos um conflito entre o perfil da minha mãe, que era aquela pessoa inquieta, aquela pessoa que tá ali sempre buscando algo novo, né? Eu acho que não se conformava, se ela não conformava na época, mesmo meu pai estando empregado e ganhando bem. Meu pai era um empregado federal, né? Então ele trabalhava para o governo federal, não era nem estadual, era federal. Então, assim, tinha uma renda boa, tinha alguns benefícios, tinha vale alimentação, coisa que na região poucas Não pessoas tinha tinham, muito, né? né? Uhum. E aí a gente sempre buscou ajudar a gente. E eu lembro muito, eu lembro que a senhora já lavava roupa, né? Sim. Pra umas tia nossa lá, que pagava a senhora pra lavar roupa. A senhora já trabalhou limpando frango pra um primo nosso lá. Onde minha mãe mora, né? E só pra contextualizar, é uma comunidade, mas é tudo família. Então, um trabalhava pro Deve tio, ter um umas trabalhava 30 pro sobrinho, famílias, né? né? Então, Então foi isso que mudou, né, nós. Então, sem saber, minha mãe nos ensinou muito. Lógico que meu pai também, por ele ser um CLT, eu acho que nesse teve, ele buscou a segurança. E aí, eu acho que existe uma situação aí que talvez, né, não sei. Aí é outro universo, né, é outra situação. Se tivesse abrido a padaria, talvez não daria certo. Eu perguntei à senhora, como a senhora acha? Eu acho que estaria melhor. Não dá Por quê? pra saber, Porque eu acho que ninguém tinha experiência com padaria. Não. né? Então, E é isso que eu queria puxar isso aí também, mas pode então assim, ninguém tinha experiência. Hoje não, hoje se você não, hoje, se você tá pensando em abrir um negócio, eu acho que você tem que ter experiência, né? Naquela época talvez dava certo porque não tinha tanta concorrência, né? Eu acho que aí meu pai, eu acho que ele olhou o lado de segurança, né? Ele quis dizer o seguinte, ó, conservador dele, porque não tinha tanta concorrência como tem hoje, né? Mas enfim, mãe. E aí isso aí ajudou a moldar, né, os princípios fundamentais aí dos fundadores da Cismais, que é eu e meu irmão Mike. Então, a simplicidade, a honestidade, um caráter que a gente tem, a verdade. Um dia a gente tava participando de um evento, né, e todo mundo lá, o nosso CEO, o nosso mentor, né, ele falou que nós somos a verdade, que ele vê muita verdade na gente, né, e tudo isso vem, né, da criação da senhora, da criação de pai. Mas aí eu queria entrar na pergunta seguinte. Conta um pouquinho, né, como que foi a nossa criação, um pouco da nossa infância aí, como é que a gente foi. Se a senhora algum dia imaginou que a gente poderia ter uma empresa, né, de sistema. E se a senhora sabe de verdade o que a gente faz. Prova de fogo. Então, primeiro responde uma pergunta. Acho que tem que fazer uma pergunta cada vez. Então, vamos na primeira pergunta. A criação, Como é que foi, né? né? A criação de vocês, como assim, a gente já falou alguma coisa, não foi difícil, porque assim, seu pai já ganhava até bem, né? Então eu não tive dificuldade. E vocês foram uns meninos comportados. Mike era mais danadinho. Eita, tinha que ser o Michael. Mas era muito obediente, comportado. Não tive dificuldade, não. E o meu maior medo era de vocês entrar para o mundo das drogas, né? Esse era o meu maior medo. Tanto que seu pai fumava muito, eu até comecei a fumar. Depois, um dia, eu falei para ele, sai de uma, os meninos estão ficando grandes.
e vão deixar isso para lá, porque assim, tá incentivando, a gente fumando, tá incentivando eles a fumar também, Olha que né? legal, isso é preocupação com o exemplo, né? Então, vão deixar, porque... E aí, graças a Deus, tá aí os homens, né? Formados, graças a Deus, sem vícios nenhum. Mas meu maior medo era esse. E aí, também, para estudar, já foi mais fácil, né? Porque aí logo teve a escola agrícola, que você, Marcinho, começou na escola agrícola, né? E a gente ficava 15 dias lá, 15 dias em casa. Assim, aí quando mais começou a estudar, já tinha um ônibus. Começou a trabalhar muito cedo, os dois, muito responsável, né? Sou muito orgulhosa de vocês. Obrigado. E de você estar numa empresa assim, não imaginava. Mas hoje Deus sabe o quanto eu agradeço todo dia e quanto eu tenho orgulho, né, de vocês. É muito, muito satisfatório. E o que vocês fazem eu entendo muito pouco. Sinceramente. Muito pouco, mas entendo um pouquinho. Assisto tudo, os podcasts, os vídeos que vocês fazem, tudo que eu acho muito bonito, curto muito, mas eu entendo um pouco, mas eu entendo. Então vamos lá. Então, ó, só pra você entender, né? Eu vou tentar explicar, porque realmente é difícil falar assim, o que a gente faz para quem não tem empresa ou não usa a nossa solução, né? Então a gente desenvolve programa de computador, né? Então a gente, para você que está assistindo, para saber o que a gente faz, a gente desenvolve sistema de gestão para supermercado, loja, hortifruti, loja de material de construção. Então, assim, o nosso sistema ele é o gestão mais simples. Ele tem como propósito ser a primeira opção para o Simples Nacional do Brasil. Hoje nós já estamos em 27 estados. Então a gente tem cliente em todo o Brasil, né? A gente está crescendo aí. Agora, recentemente nós fizemos um aumento da nossa equipe. Então a gente começou o ano passado, a gente só tinha 6 colaboradores. Agora a gente está indo para 12 colaboradores. Então... Vi que hoje está cheio de gente nova. Então, a senhora viu, né? A senhora conhece, né? Então, minha mãe conhece a equipe, a gente tá sempre que pode fazer um evento. O Paulo mesmo, ela não conhece. Né? Parabéns. Paulo conhecia, ela teve lá na... Conheci por causa da confraternização. Então, e aí, essa semana mesmo, fui apresentar aí alguns números para o pessoal novo. Tem 2 meninas que entrou essa semana, né, que tá lá no comercial com Ramon e Glenda. E aí a gente foi apresentar e eu fui entender o tamanho do impacto que a gente causa, né? Então, a gente hoje já tem mais de 1.200 clientes, pessoas que têm loja, que usam o nosso sistema. Então, se ela vai nas lojas lá em Licínio, por exemplo, o Pacheco é nosso cliente, o Mercado Pacheco, o Mercado Canguçu, Kellyton, que é o Nunes. Então tem um cara de gente que é nosso cliente. Então, Lúcia, Valdemar, toda a parte do sistema lá, aqueles passos de PDV lá para cobrar lá as vendas deles, quando os caras compram, serve lá. É tudo sistema nosso, né? A gente que faz, dá suporte, desenvolve. De todos os mercados só tem o Silveira, né? Mas não porque eles não querem, porque eles se tornaram tão grandes e a gente atende mais os pequenos, né? Mas é legal. O Licínio, a gente fez o dever de casa bem feito, graças a Deus. Porque dizem que santo de casa não faz milagre, né? A gente fez, Nosso caso, a gente, graças a Deus, conseguiu fazer. Pessoal, a gente conseguiu, né? Eu acho que até por ser quem a gente é e todo mundo conhece a gente, né? Então, Licínio de Almeida é a cidade nossa natal, é uma cidade que tem 12 mil habitantes e quase todos os mercados lá são nossos clientes ou já foram. E vários outros segmentos, né? Tem um supermercado lá que não é mais, que é o Silveira. Eles deixaram de ser nosso cliente porque, assim, a gente tem um posicionamento muito grande. Nosso sistema ele é focado em Simples Nacional. Então, se você tem uma loja de Simples Nacional, nosso sistema é focado para atender você. Então, o nosso sistema vai ser simples, vai ter o recurso ali necessário para você usar aí na sua loja. Beleza? Então, foi isso. Eu me perdi que eu ia emendar isso em alguma coisa aí. Pronto, eu vou... coisa, mas pode ir. Eu vou até reforçar um pouco sobre o que a gente faz para a mãe, no caso, e para muita gente que talvez está no papel dela aí. A senhora foi presidente da associação e a senhora também, quando vendia as verduras, a senhora tinha um caderninho que anotava, né, os dinheiros que a senhora ganhava de cada item vendido, cada cliente. O cliente pagou R$10, a senhora já anotava a data, imagina, o valor, depois a senhora somava o total. A senhora costumava lançar também as despesas? Sim. Sim, né? Na feira, por exemplo, eu tinha caderneta e eu
tudo que eu comprava eu notava, né? Até o café que eu tomava eu notava. Que bacana. Ali, para chegar em casa, para Empreendedorismo, ver galera. foi. Mesmo feirante. Aí eu notava tudo que entrava e também tudo que saía, para ver se tava valendo a pena, né? Bacana. Ô mãe, a senhora, uma coisa, por exemplo, a senhora vendia um pé de alface a quanto na época? Um exemplo aí. Era uns 50, 2. 1,50. A senhora sabia, por exemplo, para cada pé de alface, se eu vendo por 1,50, ele me custou, um exemplo, 90 centavos. A senhora tinha essa informação? Mais ou menos. Assim, Por alto. Sim, mais ou menos. Porque assim, a gente comprou um adubo, né? E tinha energia, mas mais ou menos por alto. Por alto, né? Então, aí o sistema, hoje, no caso, o papel dele seria esse, né? Seria, em vez de você fazer na caneta, você fazer tudo digital. Então, você faz no computador, aí, por exemplo, no final do dia, o próprio sistema automaticamente já dá o saldo. Se você quiser saber quanto que você gastou com alimentação no final do mês, pô, só com um cafezinho ali, todos os dias, no final do mês, quanto que deu o cafezinho? Aí ele ajuda nisso, entendeu? Aí a pessoa consegue, por exemplo, saber, eu preciso reduzir meus gastos, né? Aí ela consegue puxar um relatório no sistema e saber que ela gastou tanto com café ou combustível. Vou dar um exemplo. Eu tô indo sempre com o carro grande aqui, né? Uma caminhonete. Mas se eu ir com um Saveiro e economizar tanto de gasolina, aí o sistema ajuda meio que nisso aí, a pessoa tomar decisões mais assertivas. Seria mais ou menos isso. Então, beleza. Caminhando pro final aqui, que eu tenho um compromisso, infelizmente, não tem como adiar. Mas, e aí, mãe, você tá gostando? Muito. Eu espero que a gente grava mais vezes aí. Sim. Bom, mãe, hoje, né, a senhora falou que a senhora trabalhou muito, mesmo aposentada, né, que além da aposentadoria, só tem a pensão do meu pai e tal. E aí a gente fica brigando pra senhora, né, não tá tanto na correria. Mas mesmo assim, a senhora ainda trabalha, né, fazendo tempero, fazendo conserva. Inclusive amanhã a senhora vai ter um pedido para entregar pro cliente, né? Então se ela veio aqui visitar nós, não vai... Ó, pessoal, ela veio aqui gravar esse podcast, saiu... Só vendo a correria. Sim, veio aqui para gravar e voltar embora, para ir embora hoje mesmo, que amanhã ela tem essa entrega para fazer. Isso aí é um compromisso que ela tem e nós aprendemos com ela. Característica empreendedora. Exatamente, característica empreendedora. Cara, e o que eu vejo de gente, assim, que começa um negócio e que tem um potencial, tem conhecimento, sabe fazer a coisa, mas não tem compromisso com horário, não tem compromisso com o cliente. Isso, né? Aí é um dos pilares que uma empresa tem que ter, porque é a credibilidade. Muitas vezes a pessoa tá comprando de você e às vezes você acha que você fazer mais barato vai resolver e você tá falhando com ela num compromisso. Aí ela vai deixar de comprar de você, comprar em alguém mais caro, porque ela não quer passar dor de cabeça. Eu sou assim. Se eu vou na pessoa e... eu não importo, por exemplo, educação na hora de atender é importante. Eu sempre falo que eu não importo tanto com a educação dela não me atender, mas compromisso é compromisso. Falou que vai me entregar tal dia, entregou tal dia, poxa, eu nem choro muito desconto. Agora, a pessoa falhou comigo, cara, ela pode fazer de graça. Tem hora que nem de graça eu não quero. Comigo acontece isso, eu também, se eu vou no lugar para ser atendido, se eu for mal atendido, eu vou embora. Se eu faço um pedido, isso essa semana aconteceu. Eu fui na lanchonete, fiz um pedido. Demorou mais de 1 hora para ser entregue. Eu vi eles passando outro cliente na minha frente. Eu fui lá e cancelei e vim embora, entendeu? Não volto nesse lugar mais, porque assim, é um desrespeito comigo. Enfim. Então, mãe, o que ainda, né? Mesmo a senhora estando aposentada, a senhora poderia estar, né, aproveitando mais os netos. Ela falou que quer aproveitar, mas eu acho que dá para aproveitar mais ainda. De onde vem tanta energia para a senhora estar fazendo essas coisas? Eu acho que, assim, pelo dinheiro não é. Não. É mesmo... Assim, isso me faz feliz, sabe? Tá fazendo as coisas e... Não sei, da energia, vontade de trabalhar, de fazer as coisas. Ativo, né? Sim, sentir ativo, assim. De participar das coisas, igual agora vai ter os cursos lá, né? Eu já fiz inscrição para 2 cursos. Da energia. A mulher é brava, hein? Panificadora e gestão. Olha. Eu acho que a gente não tinha se tocado nisso ainda. Não. Ela já tinha falado antes desse curso, a gente não tinha se tocado. Daqui a pouco essa padaria sai. Daqui a pouco sai. Talvez agora...
nós podemos retribuir, né? É A verdade. gente vai contar o que que virou seu dinheiro lá do caminhão, e aí talvez se torne a padaria, né? É. Nossa. Nossa, Aqui em Caculé tem muita padaria, mas ainda cabe, mano. é E aí? verdade. Você vai vir morar pra cá? Ô, mãe, uma coisa que era pra me falar na hora que falou da história da padaria. Eu não sei se ela chegou a falar aqui, que a gente começou um pouquinho antes do podcast, mas ela não falou o porquê da padaria, né? Por que uma padaria? É assim, porque assim, como eu não tinha muito estudo, e a padaria é uma coisa mais de cozinha, né? Entendi. E assim, Começaram de a... cozinha a gente entende um pouco. Quem comer a comida dessa mulher aqui sabe que é boa. É. Não é porque é mãe não, né? Que toda comida de mãe é ótima, eu sei. Mas aqui não é só a gente que é filho que fala não, né? Todo mundo Aí fala. eu falei assim, o resto a gente contrata alguém e também tinha curso, a gente ia buscando conhecimento, né? Uhum. Rapaz, Não, esse aí. que show, cara. Esse aí Uma coisa que muita gente não faz. Abre um negócio de qualquer jeito, não busca especialização, não se capacita, né? né? Não se capacita. E aí o negócio dá errado falar que é a crise. Uma outra coisa rapidinho aqui. Eu sei que você tá corrido, hein? Uhum. Uma coisa que eu vejo, até pra dar exemplo pro pessoal, é que a senhora é bem elétrica, né? É o que o Márcio falou aqui, né? Eu vou fazer uma pergunta que talvez ajude a responder a pergunta que ele fez. Se a senhora não estivesse hoje fazendo essas coisas, essas verduras e tal, a senhora estaria fazendo o quê no lugar? No espaço de tempo que a senhora faz isso? Se a senhora não fosse fazer a conserva amanhã, a senhora faria o quê? Eu não sei porque... Isso não precisa nem terminar. Era isso que eu queria extrair, porque assim, a gente ter algo pra fazer, né, que a gente gosta de fazer, já gera uma realização, às vezes não é por dinheiro. Eu fiz a pergunta e eu imaginava que a resposta ia ser algo próximo disso, porque assim, a senhora hoje é aposentada, então a senhora tem uma vida mais tranquila, só que a senhora não é uma pessoa de ficar acomodada, né? Isso é uma qualidade muito boa também, apesar de vez em quando a gente tem que puxar a orelha pra sossegar mais. Mas eu quero puxar isso pra importante, porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas, não sei dizer se é preguiça ou se é falta de motivação, elas ficam estacionadas na vida, entendeu? E muitas vezes elas ficam mesmo precisando ir atrás do dinheiro, né? E é isso que eu acho que é importante ressaltar aqui. A questão da pessoa buscar algo que faça sentido, né? Se vai gerar dinheiro, ótimo, né? O objetivo é que isso aconteça, mas não só pelo dinheiro. Por satisfação. Né? Por satisfação, por ter algo ali para fazer. Porque uma coisa que a gente sempre fala mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, se a senhora não tivesse nada para fazer, talvez, né, o pessoal mais de idade, conforme o tempo vai passando, a pessoa, ela não tem mais convivência com outras pessoas, e aí a pessoa fica sem nada para fazer e fica meio entediada. Então, eu acho isso bacana, a gente cobra a senhora porque a senhora gosta de viajar essas coisas, mas o tempo que a senhora tá lá, se for para ficar parada, faça isso mesmo, que te dá prazer, né? E até, puxando outra coisa, eu acho que o fato de não ter abrido talvez foi bom naquela época, porque pai, ele tem uma qualidade também que já falta um pouco na senhora. O pai é mais conservador. A senhora é muito preocupada com a questão financeira e tudo, mas a senhora é mais elétrica, já o pai é mais conservador. E eu acho que foi isso que fez o casamento durar tantos anos, porque se você fica do lado de uma pessoa que tem o mesmo perfil que o seu, a probabilidade de dar problema é muito maior. Então, quando são perfis diferentes, né, Márcio? Que se complementam, aí a coisa vai longe. A gente também tem diferenças de perfis que se complementam. Então, assim, eu acho que se a gente for tirar uma lição dessa questão de não ter aberto a padaria na época, a pessoa colocar o pé no chão, fazer um planejamento, e se tem uma pessoa no casal, que eu acho que isso acontece com muita gente também, e tá insegura, então você tenta trazer segurança para ela, mostrando, fazendo planejamento, e não pense que a pessoa tá fazendo isso porque ela é ruim ou porque não quer que seja feliz, porque ela tá preocupada, né? Porque no caso de vocês, era uma renda que pai tinha, que se não desse certo, não tinha outra renda, né? Então, é outra coisa também. Se fosse um dinheiro, falasse, não, se não der errado, a gente tem um fundo de pensão, tem uma outra renda que não. Era a reserva que tinha. Então, foi um pensamento dele ali conservador que fez muito sentido para a época. Então, é isso. Mas assim. Bom, pessoal, chegou um momento aqui que é novo no nosso podcast, né? Tô inaugurando. Chama o momento Simplifica aí.
Então você tá vendo aí as histórias que a gente tá contando, que com simplicidade, né? Com muita simplicidade, honestidade, você consegue tudo. E é com base nisso que nós fizemos gestão mais simples. O mais simples é para você que está começando aí, se você tem uma loja, um supermercado, um hortifruti, você tem uma solução aí que vai te ajudar aí principalmente no início, né, a você começar seu negócio, a ter um controle mais fácil, um controle de caixa, uma gestão eficiente, emitir nota fiscal com poucos cliques e ainda ter relatórios para sua tomada de decisão. Principalmente no início, gente. Vocês precisam ter indicadores, saber quanto está vendendo, saber se está tendo lucro, saber qual é o produto que vende mais, não deixar faltar estoque, porque falta de estoque é perda de venda, não deixar sobrar estoque, porque sobra de estoque é dinheiro parado em caixa. Então, para tudo isso, você tem um sistema que te ajuda e que ou é de graça se você está começando, mas se você quer avançar um pouquinho, nós temos a versão do Mais Simples Pro, que custa menos do que uma pizza. Então, se você está assistindo esse podcast, né, contando a nossa história aqui da nossa mãe, entendendo o fundamento do Mais Simples, vai ter o link aqui aqui nos comentários, na descrição do vídeo, vai ter o link. Conheça o Mais Simples, entre em contato com a nossa equipe, que eles vão estar te ajudando aí no seu negócio. Beleza? Então, mãe, vamos para finalizar aqui, infelizmente eu vou ter que sair, a não ser que a gente quiser dar uma pausa e voltar. Tá legal, hein? Então, beleza. Então, vamos lá. Mãe, a gente falou, pessoal, se você tá no início aí, você deve ter visto, né, que eu ia falar, né, eu acho que mãe não lembra, não sei se ela sabe disso, se ela tem consciência, se ela tem também, a gente nunca falou sobre isso. O que transformou o dinheiro, né, da rescisão do meu pai? Então, vamos lá. Meu pai, quando saiu da rede, ele recebeu uma rescisão, né? E aí, dessa rescisão, minha mãe queria investir numa padaria que ele não achou viável, né? Então, ela, tudo bem, seguiu ali. Esse dinheiro manteve eles um pouco, por mais que meu pai ele trabalhava de diarista na roça. Então, meu pai ele era empregado, trabalhava na rede, ele era um operacional, né? Trabalhava na rede como operacional, na rede ferroviária que a gente fala. Mas ganhava muito bem, só que ele passou a ser diarista, trabalhar na roça. E tentou um negócio que comprou um caminhão em sócio com meu tio, só que não deu certo, vendeu. O dinheiro desse caminhão, uma parte desse dinheiro, foi o dinheiro que investimos no Mais Simples. Então a senhora e meu pai, era até para colocar aqui a foto, só que quando eu lembrei já ia começar. Aí a gente mostra para todo mundo. Na edição. Tá? A gente na edição vai estar a foto aqui do slides que eu faço questão de mostrar para todos os funcionários aqui da minha empresa, para onde eu vou apresentar. Notebook, né? Pessoal, porque caiu um cisco no meu olho aqui. Ele falou do Mais Simples, mas sendo bem especificamente, foram os primeiros notebooks, né? Os primeiros computadores que a gente teve acesso, tanto o meu quanto o de Márcio. Foi o dinheiro que vocês tinham na época, que arrumaram pra gente, emprestou. E aí, sinceramente, eu não sei se a gente pagou a senhora. Eu não lembro. Sei que foi emprestado. Tá pago. Tá pago. Se não foi literalmente, tá pago de coração. Aquele negócio diz que pai não empresta dinheiro pro filho, dá logo. Dá logo, E aí, eu fiquei alegre com esse notebook, o meu, né, quebrou e tal, não sei onde é que foi, mas a gente tem um a gente ainda. vai botar no museu, quando a gente vai a empresa gigante, vai estar lá no museu. Foi o primeiro notebook que foi... Então o dinheiro da senhora, de pai, né, da rescisão, da senhora de pai, virou a nossa empresa. Não. Não foi uma padaria, mas virou uma empresa de tecnologia. Melhor ainda. Então, gente, meu pai não montou a padaria, mas sem saber, ele ajudou a gente a montar a Cismais. Que hoje é uma empresa que atualmente tem 1.200 clientes, impactando direto e indiretamente mais de 4.000 colaboradores, que se a gente for levar a média família brasileira, nós impactamos mais ou menos 12.000 pessoas, 12.000 famílias. Né? Então, assim, a gente tem uma média que cada cliente nosso tem em média 4 colaboradores, né? Segundo dados do Sebrae e do IBGE. E se a gente considerar que cada colaborador tem uma família, a família média brasileira, fica em torno de 4 pessoas. Então a gente hoje impacta mais de 12.000 pessoas.
né? Que de uma Maravilha. forma seguinte, que cada vez que uma pessoa implanta um mais simples e ela usa ali, ela consegue ter mais controle, ela consegue fazer a empresa dela crescer e lucrar mais, nós estamos ajudando essas pessoas. E nós temos um objetivo, que é, nos próximos anos, chegar a 10 mil clientes, né? Então, somando Vai chegar. tudo isso aí, nós vamos impactar mais de 120 mil famílias no Brasil. Se Então, Deus essa é a nossa quiser, missão. Se Deus quiser. Tudo isso porque a padaria não foi aberta, né? Que nasceu com o dia da rescisão de meu pai. É. Então, eu acho que eu tô no meu horário. É legal, cara, que às vezes as pessoas. Algumas coisas não dão certo na vida e a pessoa fica murmurando, né? Mas o impacto de algo que não dá certo é uma porta que fecha e pode ser outras portas que se abrem. E vou te falar, a gente só tem a empresa hoje, Por com causa esse dos potencial. Não é por causa do notebook, porque não abriu a padaria. Se tivesse abrido a Não abriu padaria, a a gente padaria. com certeza estaria na É padaria. isso, exatamente. A gente não teria Virou trabalhado com o efeito nosso bola de tio, neve. que aí é outra história, a gente pode É. vir contar, né? Sobre o nosso tio, ele não teria trabalhado primeira aqui, aí ele experiência. ensinou muito a gente, né? É, sim. Então, e ele ajudou também. Então, teve uma época que meus pais estavam com dinheiro, sem saber o que fazer, e meu tio, ele sem precisar, foi para ajudar mesmo. Pegou o dinheiro emprestado, pagando juros. Não sei se você Foi. sabia disso. Sim, sim. Eu Que lembro. não pagava juros. Foi. Então, pessoal, esse dinheiro dos meus pais estava emprestado a juros. E a gente tomou. E nem sei se pagou, para ser sincero. Espero que você tenha gostado, mãe. E Maravilhoso. Pode só fazer aquela pergunta lá, que eu tenho uma além daquela. você. Você vai fazer aquela lá? Qual Senão é? passa outra. Não, acho que ela Mas sim, não, né? não Ô pode mãe, fazer. olhando essa trajetória linda, incrível que a senhora teve aí, acho que tem bastante coisa legal, tem bastante história, bastante resenha não contada, mas se a senhora pudesse olhar para aquela mãe ali de talvez antes da padaria ou antes do casamento e pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente, o que a senhora faria? E se faria? Ou às vezes não acho que talvez não mudaria nada, mas tem algo assim, falar, poxa, talvez eu teria mudado isso. Eu acho que não. Eu não me vejo assim, pensando em nada antes Diferente, né? de diferente, né? Porque, como eu disse, assim, antes de casar, eu tinha o sonho de estudar e trabalhar. Mas casei, foquei na família, né? Nos filhos. Legal. É isso aí, é uma missão nobre e É. E assim, e a gente hoje tem que ter muita fé e confiança em si. Eu mesmo, quando eu quero fazer alguma coisa, às vezes eu fico pensando, será que vai dar certo? Depois eu faço. Às vezes eu faço. Com as meninas mesmo, eu falo assim, ou eu faço ou eu não me chamo Maria. é isso aí. E Determinação, né? Sim, e acabo fazendo, né? E também, às vezes, que nem eu falo para vocês, tem hora que vocês falam assim, eu tenho medo de fazer isso e não dá certo. Eu falo, a gente não pode arrepender do que não fez. É. Se nunca fazer, nunca vai saber se Nunca deu vai saber certo se ou deu não, certo né? ou não, né? E o erro faz parte, né? Faz Se parte. a gente fizer algo e não sim. der certo, volta atrás. Eu Sim. penso o Faz seguinte, parte. qual Muda o a pior roda. que pode acontecer, né? Faz Se for a parte. única reserva financeira que tem, toma muito cuidado. Mas se é um dinheiro, beleza, eu tenho 10 mil aqui de reserva, mas eu vou arriscar R$1.000 aqui pra começar, arrisca, cara. Se você perder, você tem chance de recuperar isso depois, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas ficam com muito medo, acham que é vida ou morte e não é. E não é. A gente tem que ter muita confiança na gente mesmo, que se a gente não tiver, nada dá certo. Uma maravilha. Aí, a gente termina com uma bela lição. Então, mais alguma coisa? Michael, não? Não. Por enquanto é isso aí. Tem Então, pessoal- bastante coisa legal. Quem sabe um outro podcast aí pra trazer É, as resenhas das vamos- turras que eu vamos- tomei. Vamos trazer. Ai. Talvez a gente pode fazer um com minha avó, que ela também tem muita história pra contar. Conjunto. Então, pessoal, se você gostou desse episódio, compartilha, curta, comenta, né? Envia para aquele seu amigo aí que tá precisando de um empurrão, uma mãe que tá aí, né? Para uma mãe empreendedora, tá precisando de motivação. Pra você saber que nada na vida, o sucesso não vem da noite pro dia, né? Tudo se constrói com longo prazo. Certo? Então, estamos aqui com minha mãe, né? Que é uma prova viva de que o sucesso não nasce do dia para noite, Não. né? Então, o sucesso é construído em qualquer lugar, desde que você faça tudo com o coração, com amor, né? Confiança. Confiança. Então é isso. Nos vemos no próximo episódio do Pode Simplificar, onde a gestão mais simples é sempre a escolha mais inteligente. Isso aí. Até mais, Feliz- pessoal.
feliz Dia das Mães, né? Esse episódio também é próximo aqui do Dia das Mães, um Exatamente. episódio especial do Dia das Mães. A gente trouxe uma mãe empreendedora. Um feliz Dia das Mães a todas as mães do mundo, em especial para aquelas que são empreendedoras, independente se é no negócio ou na vida. Parabéns e muitas felicidades para vocês todas. Valeu. Então, Tchau, valeu, tchau. até mais. Tchau. Obrigado, mãe. Obrigada a vocês. Foi um Obrigado, prazer. mãe. Foi um prazer. Valeu. Amo vocês. Amém. A gente também te ama. Tchau, tchau, galera.